Bom, pessoal, agora nós estamos aqui em mais um evento do Grupo de Trabalho de Portos, Shipping e Trading da UISTA Brasil. Hoje nós estamos falando sobre a desestatização da CODESA. O encontro ainda é um encontro fechado e automaticamente compartilhado no YouTube da UISTA Brasil. Então, para aqueles que ainda não conhecem a UISTA Brasil, e que estejam interessados, aqueles e aquelas, né? Aliás, aquelas e aqueles que estejam interessados e que se engajam na causa da UISTA Brasil, que é resumidamente a equidade de gênero no setor de shipping, dos portos e de trading, podem nos procurar pessoalmente, pode procurar pelo site da UISTA ou contato@uistabrasil.org, e aí você entra em contato com alguém, alguma de nós, e nós vamos te apresentar o ISTAS e as causas e os valores que a UISTA Brasil trata nesse sentido. Brasil com Z. Brasil com Z, sim, porque a associação é internacional, inclusive. Esse evento é gravado, portanto, eu peço a gentileza de cuidado com os seus fones, seus microfones. Quem quiser ficar após a gravação para foto, eu os convido. As perguntas durante o evento podem ser feitas pelo chat. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação da Ana Luísa. A Ana Luísa Salles, ela é diretora do Programa de Parceria de Investimentos, advogada com atuação nas áreas de Direito Portuário, Administrativo e Regulatório, especialista em Direito Administrativo pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, IDP, bacharel em Relações Internacionais pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, universidade que é muito conhecida, inclusive, por trabalhos já elaborados para o sistema portuário. Eu vou apresentar a professora Flávia Nico na sequência, logo em seguida da apresentação da Ana Luísa, mas antes um disclaimer, já que esse evento está sendo gravado. Nós destacamos que as associadas atuam de forma voluntária e as expressões contidas nesse evento são opiniões individuais e não da UISTA Brasil ou das instituições às quais as mesmas estão vinculadas, e que nós todas aqui cedemos as nossas imagens para o uso da UISTA Brasil neste evento. A nossa intenção é sempre transmitir conhecimento para toda a sociedade. Esse é um dos valores da UISTA Brasil. E, dito isso, eu vou passar a palavra para a Ana Luísa Salles, que vai fazer a sua apresentação. Ana, a palavra é toda sua, você que está inaugurando a UISTA hoje com a sua apresentação. Obrigada, Luciana, obrigada primeiro pelo convite, para participar e pelo caloroso recebimento aí na UISTA. Cumprimento também a Flávia Nico, minha colega de painel e de apresentação, a doutora Flávia também presidente da UISTA, a doutora Flávia Moraes, que está aqui participando com a gente, as demais participantes do grupo que, se eu conheço, não consegui ver o nome, mas tenho certeza que vai ser um prazer conhecê-las aí durante essa caminhada. Eu vou compartilhar minha apresentação. Só um minutinho. Fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, ou depois a gente fazer uma rodada aí de perguntas, né? Bacana. Aqui, desestatização da CODESA é mais ou menos o tema que a gente combinou para apresentar, mas inicialmente eu queria explicar um pouquinho do que é o Programa de Parcerias de Investimentos, porque eu acho que tem sempre uma dúvida muito grande, né? O que a gente faz e como é que a gente entra nesse processo de desestatização, né? Qual que é o papel aí do PPI? Considerando, claro, que um projeto de desestatização de docas, por exemplo, é um projeto que é de competência do Ministério de Infraestrutura. Então, o que é o PPI, né? Nessa história toda. O PPI ele tem uma competência dupla, digamos assim. Por um lado, ele é um conselho, que é formado, né, pelo presidente e pelos ministros, que eu já vou mostrar direitinho, e a Secretaria Especial do Programa. Então, esse conselho, ele qualifica os projetos que vão ser considerados prioridade nacional pelo governo federal e
faz também, às vezes, do Conselho Nacional de Desestatização. Então, toma a decisão em relação a quais são os projetos de desestatização do governo que vão ser levados a cabo. Né? No caso, a privatização das docas é um projeto que é submetido ao Conselho Nacional de Desestatização. E depois decide também qual vai ser o formato, né? Aprova qual vai ser o formato dessa desestatização. Lembrando que aí, desestatização pode ser desde uma privatização à venda, pode ser uma venda de ações, pode ser uma concessão, pode ser uma PPP. Nós temos aí um leque de opções de desestatização e das diversas áreas também que isso engloba. E a Secretaria Especial é que passa a fazer esse acompanhamento dos projetos após a qualificação, né? Ou seja, a inclusão no Programa Nacional de Desestatização, seja a qualificação como um projeto prioritário, né? A Lei 13.334 criou o Programa de Parcerias de Investimentos e a Secretaria Especial, inicialmente vinculada à presidência, hoje nós estamos no Ministério da Economia, mas os projetos continuam sendo os projetos de prioridade nacional, a nossa atuação continua sendo da mesma forma, né? Aqui, mais num detalhe, como que é formado o Conselho, né? O Presidente da República preside o Conselho, junto com o Ministro da Economia, os ministros da Casa Civil, Infraestrutura, Minas e Energia, Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional, Secretaria de Governo, os bancos públicos, os presidentes dos bancos públicos também sentam à mesa, BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. É uma estrutura que é bem similar a que já se tinha aí no Programa Nacional de Desestatização, com as atualizações que a própria estrutura de governo vem tendo, né? Teve e tendo aí desde a década de 90. Mas, além desses ministros, aqueles ministros de pastas setoriais que qualificam seus projetos participam também das reuniões nas quais eles estão propondo, né, essa qualificação. Então, a gente tem os casos bem recentes aí do Ministério do Turismo, Ministério da Saúde, tem alguns projetos, o MAPA, né, Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, esses ministros também participam da reunião do Conselho pontualmente. Aqui o fluxo, mas também para mostrar como funciona, o ministério, né, o ministro setorial que propõe o projeto, submete para análise. Claro que quando chega nesse momento de proposição, já tiveram reuniões prévias, já foi conversado sobre o interesse que há nesse projeto. Acaba que essa análise, no momento da proposição, ela acaba sendo muito de requerimentos mínimos, né, se está cumprindo os requisitos. A análise de se é um projeto ou não prioritário, ela é caso a caso, ela é muitas vezes subjetiva, não é o tamanho do projeto necessariamente que vai definir se ele será ou não qualificado, e nem o momento em que ele está, assim, o amadurecimento do projeto, isso já foi um critério no passado, hoje não é, e sim de que forma que o programa pode ajudar esse projeto a se desenvolver, acaba sendo um fator decisório. Após a qualificação, aí o trabalho do PPI de acompanhamento, seja junto à agência reguladora, seja junto ao Tribunal de Contas, né, e depois a contrapartida com o Ministério Setorial, quando ele está com o projeto pronto para ser publicado, ter edital publicado e realização de leilão. A gente tem algumas resoluções que são legislativas, que definem, por exemplo, que é recomendável o prazo de 100 dias entre edital e leilão, então a gente tenta fazer esse acompanhamento em relação aos projetos e os competentes, né. Aqui o funcionamento da secretaria, que faz esse hub, né, que é, por um lado, um balcão de informações de todos os projetos qualificados, mas isso para fora, né, atuação para fora do governo, e dentro do governo de articulação interna. Então, a articulação com os ministérios, com as agências, com os poderes, poder legislativo,
Poder Judiciário, os órgãos de controle, TCU, como eu já mencionei, tem uma troca grande com as áreas setoriais, sejam naqueles setores que precisa de um apoio maior, que precisa ir lá fazer a apresentação junto, fazer a discussão com o Tribunal de Contas, ou em alguns outros setores que já tem um amadurecimento na parte de ordenação, de apresentar para o TCU com bastante antecedência, quais são os novos projetos que estão vindo, para que eles possam se organizar, relação com as concessionárias, para ouvir os atuais investidores, como é que está o ambiente regulatório no Brasil, quais são as dificuldades, de que forma é possível melhorar. E aí as trocas com as organizações laterais, com as embaixadas, a gente recebe embaixada quase que semanalmente no PPI, então apresenta a carteira de projetos, vê quais são as preocupações dos países de forma institucionalizada, né, através da embaixada, os players vêm tanto por embaixada como diretamente, e aí buscar trazer governança, coordenação, transparência, diálogo, credibilidade, né, para os projetos e ter essa publicidade sempre, né, do que acontece. Então, o projeto foi, abriu a audiência pública, a gente dá publicidade, fechou a audiência pública, a gente dá publicidade, é protocolado no TCU. Assim, um passo a passo, mas que é importante para quem está de fora poder acompanhar, né, o que está acontecendo e que os cronogramas estão caminhando, né, que está tendo, de fato, assim, um comprometimento do governo com aquilo que ele está se propondo, né. O objetivo do programa é muito esse, assim, é a credibilidade do país, né, além de projetos bem estruturados, aprimoramento técnico, jurídico e regulatório, trazer experiências de setores diferentes, né, aproveitar conhecimentos, né, nas diferentes áreas. Essa é a nossa carteira atual, são 194 projetos e mais as políticas, então, assim, é bem amplo e variado, parques, turismo, terminais pesqueiros, portos, ferrovias, defesa e segurança pública, que são PVPs mais de competência estadual, as outras desestatizações, né, as outras privatizações, que não necessariamente no caso das docas, mas que a gente também acompanha, os leilões de óleo e gás, enfim, são bastante desafios pela frente. Aqui, a atual carteira de portos, a gente tem em vias de, ou já estruturados, né, 26 arrendamentos portuários e mais 5 desestatizações. Lembrando que aqui está constando só o Porto de Salvador, porque a apresentação ficou pequenininha, mas a Codeba é Salvador, Ilhéus e Aratu, são 3 portos sob a gestão da Codeba, assim como, né, a Codesa é Vitória e Barra do Riacho, né, Porto de São Sebastião separado, Porto de Santos e Porto de Itajaí, são os que a gente está trabalhando hoje. E aqui já entrando um pouquinho nos modelos de desestatização, né, quais são as possibilidades de modelos, como que foi pensado. O primeiro nível, que é esse nível de corporatização, é algo que a gente, de alguma forma, já passou no Brasil, quando teve abertura aí de entrada de minoritários nas docas, né? E o que se viu é que você tem uma participação, mas a gente não consegue ter uma corporatização, até pelo nosso arcabouço jurídico, como funciona, por exemplo, num porto de Rotterdam, num porto de Antuérpia, que é municipal, você tem uma estrutura de empresa e tem uma atuação real de empresa, né? É do município, mas tem uma atuação de empresa. E tem, principalmente, uma continuidade, né? Acho que a nossa maior dificuldade nos nossos portos públicos não necessariamente é a qualidade da gestão, a gente tem um exemplo aí de gestões excelentes, né, nesse governo, públicas, e isso é um argumento que sempre é apontado quando a gente discute a desestatização, né, os excelentes resultados que as nossas autoridades portuárias estão tendo, mas a gente não consegue ter uma sequência muito longa, né, a gente não consegue ter uma continuidade de um trabalho por fatores, muitas vezes políticos, por mudança de governo, né, como funciona, enfim, o nosso
o nosso país, né? O nosso governo. Depois disso, tem o nível de concessão das funções, que hoje a gente tem o canal de acesso do Porto de Paranaguá, que está sendo estudado, que se enquadra nesse nível de privatização, que já seria, né, um passo a mais do que só a corporatização da, da autoridade portuária. Depois, a concessão da gestão portuária, que é o que está se estudando para a Codesa, para os portos de Vitória e Barra do Riacho. A concessão cheia, que é essa concessão com a possibilidade de operação, então seria uma verticalização da operação, uma concessão onde ele vai ser gestor das áreas, vai ser um investidor da infraestrutura, mas vai ser também um operador no porto, ou o operador no porto, e a privatização, que seria o nível máximo, que aí é venda do ativo, né, que é o caso, por exemplo, do Reino Unido. Né, lá você tem a atuação governamental, ela fica restrita só à regulação, né, você não tem mais nenhuma intervenção direta. No caso das concessões, tanto de função quanto de gestão, e gestão mais operação, você vai ter a reversão desses bens ao final, e você acaba tendo uma intervenção um pouco maior, né? E é isso que o gráfico mostra aqui. Quanto mais privado, você tem uma possibilidade maior de investimentos, e uma maior arrecadação de outorgas em tese, né? Você tem uma maior desoneração do Estado, mas aí a questão do papel estratégico e interferência estatal, ela vai ficar mais afetada. Então, é uma questão de, realmente, escolha, né, que foi feita e motivada principalmente pela necessidade que a gente tem no setor portuário de rápida resposta, que muitas vezes uma autoridade portuária pública não consegue dar, né? Um processo de arrendamento portuário, mesmo com muito alinhamento, mesmo com todo mundo trabalhando a favor, não consegue fazer muito menos do que 15, 16 meses. Isso, às vezes, para uma carga que precisa sair, para um porto que precisa dar uma estrutura de um terminal, é um tempo muito longo e perde essa carga. Então, a gente não tem dinamismo, acaba não tendo um dinamismo suficiente para esse tipo de para que a atividade portuária demanda. Então, por isso, essa iniciativa, né, de aumentar a participação da iniciativa privada, de trazer a iniciativa privada para a atuação da autoridade portuária, para a gestão do porto. Aqui alguns critérios que são usados para definição, aí muito nesse detalhe, assim, da concessão cheia, da concessão indireta, concessão com exploração indireta, que é o caso da Codesa, ou uma concessão sem exploração nenhuma, né, qual é a rivalidade entre os concorrentes do porto, qual seria a ameaça para a entrada de novos concorrentes. Então, você tendo uma autoridade portuária que atua, que também opera, como que vai ficar esse mercado local, né? Como que ele vai funcionar? Ele já tem uma competição dentro de uma mesma Interlândia, com outros terminais, com outros players do porto em si, você tem como quebrar esse monopólio que o porto teria ou não? Qual é o poder de barganha dos usuários? Qual é o poder de barganha dos fornecedores? Né? Quando você tem um porto com um único terminal, ou sem terminal arrendado, é mais fácil vislumbrar uma autoridade portuária que também opera num porto como Vitória, num porto como Santos, num porto que você tem uma variedade de arrendatários, é mais difícil você enxergar uma operação da autoridade portuária que não vai afetar a concorrência dentro daquele porto, que não vai ter uma vantagem ou uma desvantagem dentro daquele porto. Então, a ideia é de que ela fique mais na gestão das áreas, na realização dos investimentos, trazendo eficiência para a operação do porto, se encaixa mais na realidade possível, né? Então, as premissas, eu acho que eu já até adiantei bastante coisa, mas não custa reforçar, né? Trazer a iniciativa privada para a figura da autoridade portuária, então é um modelo de landlord port
private transport, faltou aqui, gestão das infraestruturas, gestão das áreas públicas, melhoria operacional, qualidade dos serviços, mais agilidade e mais capacidade de realizar os investimentos e de poder negociar e de poder fazer, assim, dinamizar o porto, principalmente, né? No caso das docas, a gente tem que ter uma definição do que fazer com a empresa atual, se essa empresa vai ser privatizada e vendida com a concessão, com um contrato de concessão por um prazo do porto, se essa empresa vai ser dada uma nova destinação, ou se essa empresa vai ser liquidada. O período de concessão máximo que a gente tem hoje no decreto 8033, mas que foi alterado pelo 10672, é de 70 anos, considerando todas as prorrogações, então, todas as pernas que esse contrato poderia ter. Em todos os modelos vão ser definidos quais são os investimentos mínimos de infraestrutura, se necessita ou não ampliação de berços, de atracação, de dragagem de aprofundamento, de manutenção. Dragagem de manutenção é um dado, né, assim, acho que parte do pressuposto da dragagem de manutenção, e aí aprofundamento vai depender do caso a caso, as melhorias nos acessos marítimos, melhorias nos acessos terrestres, entre outros, isso varia de porto a porto. A previsão de tarifas tetos para aqueles serviços que são monopolistas, que a autoridade portuária exerce, muito aí tarifa de acesso, que se vislumbra, tarifa de canal de acesso, tarifa de acesso terrestre, tarifa de acesso ferroviário, para que não prejudique, sejam os arrendatários do porto, sejam os terminais que utilizam também essa infraestrutura em volta, e a exploração direta e indireta, como eu falei, vai depender do caso. Aqui os 5 projetos que estão todos, finalizada já a audiência pública da CODESA, atualmente estamos em fase de aprovação da modelagem de venda pelo CPPI e da modelagem operacional, para posteriormente protocolar no Tribunal de Contas da União. Santos, devemos ter no segundo semestre uma abertura de audiência pública. Salvador, Aratu e Ilhéus, recentemente qualificado e incluído no PND final de, já não é tão recente, mas final de 2020, o BNDES está em fase de abertura, de chamamento para início dos estudos, então estão olhando o projeto básico e definindo alguns pontos. O Porto de Itajaí está sendo estudado pela IPL, está indo muito bem, apesar da previsão do edital ser só no terceiro TRI de 2022, os estudos estão caminhando bem, é possível que a gente tenha um adiantamento desse prazo, e do mesmo jeito São Sebastião também, que estava mais colado com Santos, é possível que tenha um adiantamento também. Santos e São Sebastião estão sendo estudados juntos pelo BNDES, porém não necessariamente vão ser concedidos juntos, né? Essa possibilidade está em discussão, provavelmente separados. Aqui a proposta que foi feita para a CODESA, que é essa questão da venda com a concessão de serviço por 35 anos mais 5, que é essa decisão que o conselho do PPI precisa tomar, aquele conselho formado pelos ministros. E, por fim, alguns dados que, né, acho que vocês estão meio carecas de saber, mas não custa repetir, né, que finalizou a audiência pública, próxima etapa é o Tribunal de Contas, os investimentos de 1,65, esse valor tem uma variação pequena em função da audiência pública, a outorga fixa mais a variável, a outorga fixa vai ser, primeiro, o ágio, né, que é o critério de seleção do leilão, então ele é pago à vista, depois você tem um parcelamento dessa outorga fixa por 25 anos, parcelas anuais, né, 25 anos, e mais os 7,5% da receita. A taxa de fiscalização da ANTAC de 3,2 milhões ao ano, né, e o prazo do contrato de 35 mais 5. Era mais ou menos isso, deixa eu fechar aqui. Te aguardo, né? Não sei se eu falei... Excelente. Estou sem horário aqui, mas... Excelente, Ana.
Eu acho que foi uma palestra bem elucidativa, mas eu tenho o costume de falar muito, principalmente de assuntos que eu gosto, que é o caso de portos, né? E principalmente desestatização. Mas eu vou passar para a professora Flávia Nico, e ao final da palestra da professora Flávia Nico, vou fazer um resumo das duas apresentações e algumas perguntas para a gente começar o debate. Eu vou pedir, então, agora para a professora Flávia Nico, que é PhD, especialistas em cidades portuárias, eu diria que um dos maiores nomes em assuntos relacionados ao estudo da relação porto-cidade no Brasil, governança portuária, credenciada para estudos de sustentabilidade pelo ISD, responsabilidade social e ambiental, e também é consultora na iPort Solution, né? Flávia Nico, professora Flávia Nico, a palavra é toda sua. Mas o mais importante disso tudo, Ana, é que além de todo esse currículo, eu escolhi a professora Flávia Nico porque ela é capixaba e conhece o Porto de Vitória, o Espírito Santo, como ninguém. Né? Então, eu não podia ter escolhido outra pessoa para debater com você, senão a professora Flávia Nico. Por favor, professora. Obrigada, Lu, pela apresentação. Obrigada, Ana Luísa, pelo compartilhamento do conhecimento. Você que está aí por dentro desse processo e a gente que está aqui em Vitória acompanhando, né? Mesmo que você fale, vocês já estão carecas de saber, mas é sempre bom ouvir mesmo, porque sempre tem alguma informação a mais. Eu vou compartilhar agora a minha apresentação com vocês e sou professora, né? Não dá para ser professora e não trazer uma apresentação. Então, eu vou jogar vocês aqui para o meu lado para eu conseguir enxergar tudo. Então, deixa eu só tentar fazer isso aqui agora. Pronto. Chegou aí para vocês? Está aparecendo a imagem da apresentação? Ótimo. A minha proposta aqui, gente... Sim, claro. Para discutir com a Ana, né? A Ana tem uma visão técnica, uma visão de quem está de dentro do processo, né? E eu não sou nada advogada, eu nem sabia que você era internacionalista, Ana, é bom saber. Eu coordenei curso de graduação de Relações Internacionais por 13 anos, então amo essa área. E muito bom saber que tem alguém com seu perfil, porque eu achei que de fato você fosse advogada mesmo. Né? E essa é uma das coisas que eu quero trazer aqui para a gente discutir, é esse olhar para o Porto com um olhar diferenciado. Eu sou formada, eu sou economista, mas o meu doutorado é em sociologia, e eu tento sempre trazer, todas as oportunidades que eu tenho, um olhar mais, que eu chamo mais humanizado dos portos, um olhar muito menos legalista, muito menos jurídico, muito menos tecnicista, mas mais de se olhar para o porto do outro lado do muro, do lado de fora do muro, de quem mora na cidade, de quem estuda o porto, de quem olha para tudo que está acontecendo com um olhar que não é aquele de quem está dentro dessas barreiras técnicas, jurídico-legais. Tá? Então, eu trago aqui para vocês um pouco de reflexão. Não é um estudo acadêmico, propriamente dito, que eu fiz aqui, eu tentei buscar algumas percepções das pessoas que moram aqui em Vitória, para trazer para vocês esse olhar do lado de cá. E eu trago um pouco da literatura do que existe na área, misturando um pouco das falas das pessoas que estão envolvidas com o processo, mas tem um estudo detalhado desse conteúdo técnico que a Ana tem, aí que eu acho que a riqueza desse webinar, que os nossos olhares vão tentar se juntar. Eu vou passar pelos slides muito rápido, porque eu preparei muitos slides, mas muito mais com a intenção de trazer para vocês uma reflexão a partir do olhar. O que seria isso? Eu trago imagens, eu trago alguns pontos importantes, para que vocês pensem um pouco nesse processo de desestatização para além dos modelos. E aí eu já começo desde o título, né? O Porto Sem Vitória. Um Porto Sem Vitória, você tem uma dupla conotação, mas a minha ideia aqui foi de provocar em vocês um pensamento de que é um porto que está desconectado da cidade, um processo de desestatização que está muito focada, e aí eu já estou dando, né, um spoiler do final, né, mas um porto que está muito mais focado num processo
de gestão atualizado, no modelo, em como que esse modelo vai funcionar, de como é que vai ser essa governança, sem se vincular muito aos reflexos dessa mudança no território, ou sem considerar e incluir, de fato, a localidade, e aí eu estou pensando no território, estou pensando na cidade, nas comunidades, nesse momento que a gente está vivendo. Então, vou passando mais rápido os slides, porque a intenção é, de fato, de que vocês absorvam pelo olhar e pelo que eu for falando aqui. Bom, aí a gente tem a apresentação do Porto de Vitória. Todas essas fotos, elas são do acervo do Observatório Cidade Porto e do Leonel Albuquerque, que é um fotógrafo aéreo amigo meu, que faz fotos maravilhosas. E essa é uma imagem muito constante aqui. E essa foto ela foi tirada do Palácio do Governo, né, que é um palácio histórico, então a gente tem um órgão público super importante, de frente para o porto, e vocês percebam aí que o navio está praticamente estacionado ao lado dos carros. O Porto de Vitória, ele fica dos dois lados da cidade, né? Ele está numa baía, que é a Baía de Vitória, ele fica do lado de Vitória e também do lado de Vila Velha. E aí eu trago aí, né, a Keila conhece muito bem, a Flávia também, uma imagem do TVV ao lado do Penedo, que é essa pedra, que é considerado um patrimônio histórico aqui. E isso para vocês já perceberem a vinculação histórica a um patrimônio paisagístico natural, uma paisagem construída, como é o caso aqui do palácio, que vocês não estão vendo, mas estamos aqui atrás dessa estátua, que faz parte da cidade. Um outro porto que faz parte do processo de desestatização fica a 70 quilômetros da capital, que é o Porto de Barra do Riacho. Aqui, é só o objeto que a gente está estudando, então, que está em questão, a Ana já trouxe, né, é tanto o que vai ser feito da Aqua10, o que vai ser feito do território, do ativo Porto de Vitória, considerando Vitória e Vila Velha, do Porto da Barra do Riacho. E para a gente pensar isso, eu acho que esse é um momento muito importante para a gente pensar em termos de uma oportunidade. A gente tem aí um longo processo, que está acontecendo agora, não é um evento único, um processo de desestatização que vem dentro de um longo processo de reforma portuária, que começa no Brasil lá em 1993, com a Lei de Modernização dos Portos, depois teve a nova Lei dos Portos, a gente tem esse momento agora. Isso não se limita a este momento, a gente prevê que vão acontecer novas mudanças, mas todas as vezes que se abre uma janela, uma possibilidade de se discutir o porto, a gente entende que a gente tem uma chance aí de repensar esse porto junto do território, que é algo que não tem sido feito no Brasil. Bom, e aí eu trago algumas reflexões, são 3, na verdade, e uma primeira delas aí, Ana, por favor, não leve isso para o lado pessoal, tá? Não é uma crítica a você de forma alguma, mas é de fato um olhar da comunidade. Aí eu tenho uma foto que foi tirada por uma fotógrafa do Observatório Cidade Porto, do porto do lado de lá do muro. E muitas vezes a gente escuta isso aqui, olha, o porto está de costas para a cidade. E aí a gente tem uma oportunidade, que seria esse processo de modelagem, e eu quero mostrar para vocês que isso essa modelagem está acontecendo de uma forma míope, no sentido dela estar extremamente focada. E em um dos webinars vários que aconteceram sobre desestatização, eu escutei lá, tá, qual é o gap que a gente está tentando resolver? O que está na pauta agora? O que a gente está tentando dar uma solução? E aí eu fui buscar nas falas, né, dessas pessoas que estão envolvidas, aí, sobretudo o secretário Diogo Piloni, o presidente do Porto, que é o Júlio Castiglione, e a gente vê aí que o que aparece, até mesmo no documento do BNDES, as palavras que aparecem aí muito eficiência, flexibilização, desburocratização, redução dos custos, competitividade, modernização, né, atração de investimentos. E se a gente pensa o próprio PPI, como a Ana trouxe aqui para a gente, o PPI está vinculado ao Ministério da Economia. Então, se eu fosse falar para vocês aqui, olha, o que a gente está tentando resolver a partir de uma leitura das pessoas que representam esse processo, eu acho que vocês já conseguem, por conta própria, chegar a essa conclusão aí. A nossa pauta ela é muito econômica, ela é muito vinculada a uma questão logística, de eficiência portuária, de modernização no sentido de funcionamento do porto. E aí, o que de fato tem sido debatido, e a Ana trouxe muito bem isso aí, o destino da empresa
Quem é que vai gerenciar o porto? E a gente tem várias discussões aí, se é um landlord, se não é o landlord, e até o Júlio traz o private landlord, né? E o período de concessão, investimento, exploração da operação, destinação das tarifas, ou seja, questões técnicas, questões burocráticas, que são extremamente relevantes, que impactam muito a comunidade portuária, que é a usuária direta do porto, mas que está focado dentro destes limites. E aí eu trago para vocês, né, eu falei que eu ia fazer um pouco de reflexão com vocês, de o que é a governança portuária, porque o que está sendo discutido aqui agora é um processo de governança portuária. Governança no sentido de que a gente está revisando as regras e as normas que vão conduzir o exercício da autoridade, a condução do porto, a condução dos recursos patrimoniais, institucionais, como é que vai se dar, de fato, essa governança portuária, como o próprio nome diz. E aí, observem que eu copiei o texto e colei aqui, e grifei o que eu, de fato, queria que vocês prestassem atenção, que no final disso tudo, a governança portuária, ela tem como meta o benefício da sociedade e da economia. E aí eu peguei ali embaixo, né, um pedaço do slide do Vitor Caldeirinha, que é um acadêmico português muito relevante na nossa área, e ele traz ali um aspecto muito importante, né, e o primeiro, né, o desenvolvimento econômico das regiões. Isso não apareceu até agora, né, aparece a questão da eficiência, da eficácia, da produtividade, da competitividade, mas em que medida que isso, de fato, vai beneficiar a sociedade? Em que medida que isso, de fato, essa eficiência portuária, ela traz um spillover, um efeito multiplicador, seja ele direto ou indireto, na economia local, na economia nacional. Aí vocês podem estar até falando, professor, isso é óbvio, né? O impacto econômico do porto, ele é óbvio. Não é. Se a gente for pegar a literatura internacional, a gente vai ver que existem vários questionamentos, sobretudo nos lugares onde tem grandes portos, em relação a se, de fato, as municipalidades, os governos deveriam investir nos portos. A gente não questiona isso aqui. Na verdade, a gente tem uma cultura que é oposta a isso. A gente quer que o governo continue assumindo o porto, né? Lá eles questionam se o governo ainda precisa investir no porto, né? Então, esses efeitos, eles são muito variáveis e a gente vai voltar nisso um pouquinho. Bom, e aí eu deixo essa imagem, que é uma imagem aqui do Porto de Vitória, né? E que eu acho que fala muito. Qual que é o dividendo social do porto? O que o porto deixa para o território? E a gente vai falar um pouquinho agora sobre esse impacto do porto no território, porque, como eu já antecipei para vocês, ele não é óbvio, não é tão direto, e ele não se dá só em termos de renda e de emprego, como a gente geralmente pensa. Antes de fazer isso, eu quero trazer uma outra reflexão para vocês, que é uma que foi colocada pelo Clítio em uma dos webinars que eu assisti, e ele fala assim, olha, todos os modelos, se bem aplicados, no ambiente correto, resolvem o problema. E aí, também pegando uma das falas dos webinars, o Júlio traz a seguinte limitação. Olha, a gente está discutindo um modelo que é possível. Nós estamos sendo pragmáticos e tentando resolver a situação dentro do que a gente pode. Porque, de fato, o que a gente precisaria fazer? Uma mudança cultural, uma mudança que envolveria uma mudança na Constituição, nas leis de licitação, concessões, PPP, talvez mudanças infralegais. Eu fiz um resumo aí de falas dele, e escutei essa fala dele pelo menos 2 vezes. Então, a gente não está, de fato, resolvendo, e por isso que eu falei lá no começo para vocês, que a gente está num processo longo de reforma portuária, e possivelmente a gente vai voltar nessa reforma, né? Ela não se esgota nesse modelo que está sendo tão discutido. E aí a gente já tem uma ideia, olha, será que esse é o melhor modelo? Será que não? Porque esse modelo ele precisa ser pensado não só no curto prazo, mas sim no médio e longo prazo. E aí, eu não estudei, talvez a Ana saiba falar isso melhor, como é que esse porto, como é que esse processo de desestatização dos portos, ele se insere dentro de um plano de governo, ou melhor, de um plano de Estado de médio e longo prazo. Não só no curto prazo, para se resolver problemas do presente, mas sim de médio e longo prazo, onde esses portos vão estar inseridos dentro de uma estratégia que seja econômica e social e territorial, desenvolvimento regional, por exemplo. Então,
Por que eu chamo de miopia da modelagem? Porque tem uma preocupação muito grande com o formato, com a estruturação financeira, de sustentação, de viabilidade dos investimentos, quando não é considerado aqui a questão do território. E aí eu começo minha segunda reflexão com vocês, aí também uma imagem do TVV, com a ideia do porto sem território. O Júlio, ele falou em um dos webinars dele que uma das tendências que a gente tem agora é de que aumente a cabotagem, principalmente com a BR do Mar sendo aprovada, e do aumento da cabotagem. A gente já sabe que a cabotagem, ela é no Brasil, pelo menos hoje, majoritariamente, de granéis líquidos, de gasolina. A gente acabou de ter o arrendamento, não sei se esse é o termo correto, da área VIX 30 dentro do Porto de Vitória, que é uma área também destinada a granéis líquidos, a gasolina. Então, a gente tem aqui uma projeção de crescimento do porto que ela é muito vinculada a uma indústria, pensando aí na indústria de gasolina, de granéis líquidos, que não requer muita mão de obra, que não requer muito emprego. Então, a projeção do porto, né, e aí eu estou pensando em termos dessa eficiência, a projeção para um futuro de curto prazo do porto é um redirecionamento para um tipo de porto que trabalha com uma carga que não gera muito emprego. Logo, há uma questão que eu também coloco aqui para a gente refletir, né? Muita reflexão, não tem essas respostas. Essa eficiência, ela é benéfica para quem? Essa competitividade, ela é benéfica para quem? É para o porto? O que fica para o território? Como é que a gente pensa esse território, então? E aí eu trago para vocês um modelo muito famoso que trabalha, né? A gente sempre tem que lembrar aqui o porto como um meio. O porto, ele não tem uma finalidade de si próprio, mas ele é um meio. E como meio, ele traz uma série de impactos no território. Esses, não só no território, mas na economia, pensando assim. Esses impactos, eles podem ser diretos, eles podem ser indiretos, ou eles podem ser induzidos. Como vocês podem ver aí na imagem, os impactos diretos, eles são muito pequenos. E aí, quando a gente está pensando em economia em termos de geração de emprego, em termos de geração de renda, de tarifas, né, de pagamento de impostos. E aí eu trago essa primeira citação aqui para vocês, né, não vou ler isso aqui, mas fica de registro aqui no PowerPoint para depois, se vocês quiserem visitar, que não necessariamente o crescimento do volume, do tráfego de volume de cargas, equivale ao crescimento no número de empregos. Como eu citei para vocês agora há pouco, se a gente tem uma tendência de ter um tipo de porto muito mais voltado para uma carga que é um granel líquido, que não é um tipo de porto que requer muito emprego, essa eficiência, essa competitividade do porto pode ser muito boa em nível nacional, porque aí você vai ter um crescimento do PIB, ou de repente até para a área de comércio, dá para a gente mapear essa cadeia produtiva, mas não necessariamente a gente vai ter uma quantidade maior de geração de emprego. Então, para desmistificar esse primeiro aspecto. Um segundo ponto é o efeito indireto. E aí há vários estudos que fazem uma correlação entre eficiência portuária e PIB. E já se percebeu que quanto maior a eficiência portuária, você tem um efeito indireto, aumentando o comércio exterior. Aumentar esse comércio exterior, você tem aí um efeito no território em termos de empresas, a gente tem um efeito aí em termos de crescimento do PIB. Há estudos também que correlacionam o crescimento, não é nem o crescimento dos portos. Eles fizeram um estudo que eu vi aonde os países que possuem maiores portos no cenário internacional, esses portos mais bem colocados na lista dos maiores portos, também tendem a ter o PIB maior, ou seja, o Brasil só tem um porto nessa lista, que seria o Porto de Santos. Há uma correlação direta entre portos que são relevantes dentro da cadeia marítima internacional e o crescimento do PIB do país. E aí a gente volta lá para aquela questão da estratégia. Até que ponto essa desestatização do Porto de Vitória está apostando na competitividade de um porto que não é um porto tão relevante dentro do cenário brasileiro. O Júlio, o presidente do Porto, ele chegou a chamar certa vez, olha, é um porto boutique, ele vai servir, ele nunca vai ser Santos, ele não tem como ser Santos, mas ele vai ter muita eficiência. E, de novo, eficiência de competitividade para quem? Para quê? Como é que isso se insere em termos macroeconômicos ou em termos de desenvolvimento regional? E
O efeito induzido, como vocês podem ver no meu desenho aqui, é o efeito que, de fato, ele é o maior. E aí a gente tem uma preocupação muito grande, porque esse efeito induzido, ele só acontece quando, de fato, o porto está imbuído num projeto de desenvolvimento regional. Não adianta nada eu ter um porto com eficiência maravilhosa se eu não tenho uma regionalização portuária com um grupo de comerciantes, de trabalhadores, de políticas públicas, um cluster portuário ou outros fornecedores dentro dessa cadeia produtiva que trabalhem juntos. Então, isso envolve uma articulação que é uma política que envolve diferentes setores e que precisa ser programada, que precisa ser planejada, e que ela não vai acontecer simplesmente pela, não vou falar privatização, pela desestatização do porto, tá? Não estou invalidando a eficiência de forma alguma. Aliás, eu acho que, de fato, ela é muito positiva, muito salutar, mas é importante a gente refletir para além do modelo, né? É isso que eu quero trazer para vocês aqui. Bom, e aí a gente tem uma série de impactos positivos e impactos negativos. Como eu mostrei para vocês, existem esses impactos de forma indireta, direta, induzida, e a gente pode pensar, isso foi um exercício que eu fiz aqui, muito superficial, né, deixando mesmo como uma forma de reflexão, que tipos de impactos positivos e negativos que o porto traz em termos de melhora da eficiência, e pensando isso nesses 3 níveis, né? Porque o aumento do impacto positivo da eficiência, olha, internacionalmente, dá mais competitividade para o Brasil, maior integração internacional. Nacionalmente, se você aumenta o comércio exterior, você aumenta o PIB, você dá mais competitividade para o país. Localmente, você dá mais competitividade para o porto, você dá mais impostos para a gestão pública. Eu não quis colocar aí emprego, porque tem um grande questionamento em relação a isso, mesmo a literatura já coloca que os portos têm tendido a reduzir a quantidade de mão de obra, sobretudo aqueles portos que são mais autônomos, né, mais automatizados. Agora, o impacto negativo, a gente pode pensar aí no nível internacional, em termos de emissões atmosféricas, pensando que você vai ter maior movimentação de carga. No nível nacional, eu não consegui pensar, aceito sugestões, e no nível local é onde, de fato, os impactos negativos ficam. E a gente tem todos os impactos em termos de qualidade de ar, em termos de qualidade da água, dos riscos envolvidos na própria atividade portuária, na paisagem, né, que você pegar aí a Baía de Vitória, fotos antigas, a gente não ia ter esse terminal aqui, né, esse terminal de Capuaba, você tem toda uma modificação da morfologia urbana, dos ruídos, da movimentação, enfim, não tem dúvida nenhuma de que o impacto negativo ele é local. E aí, por isso que eu ressalto mais uma vez, olha, se a eficiência vai ser trazida para o porto, e está muito claro em que essa eficiência vai trazer de positivo para o porto, e já que os impactos negativos eles ficam no âmbito local, há uma necessidade da gente pensar também como que essa mudança na eficiência, ou aproveitar essa janela de oportunidade para pensar o porto dentro de uma lógica maior, né? O que requer um reposicionamento do porto como motor de desenvolvimento local. Se a gente passa a olhar para o porto não só como um elo logístico de uma cadeira global ou como uma estratégia logística ou econômica nacional, mas a gente pensar ele dentro do território, a gente tem que pensar em termos de compensações, a gente tem que pensar em qual é o papel do governo em relação a esses trabalhadores que vão sair dali. A gente tem que pensar em cada porto individualmente, né? Por que aqueles portos estão lá naquele mapa que a Ana apresentou de desestatização? Por que levou? Um critério somente técnico? Aí ele está mais preparado, ele está menos preparado? A gente fazer isso com o aeroporto, ok, né? A elasticidade do aeroporto em relação ao território, ela é imensa. A elasticidade da eficiência do porto em relação ao território, a gente viu ali que ela é mínima. Não dá para a gente tratar aeroporto como porto. Pensar individualmente, qual é o papel desse porto nesse território? Qual é o papel desse porto dentro de uma cadeia logística nacional, dentro do que a gente pretende em termos de nação, né? E aí inserir também a participação pública, né? Eu tinha visto lá no PPI, qual era o papel, aquela imagem do Hub que a Ana apresentou, falava lá do papel dos governos, aí eu fui atrás do Júlio, do presidente, Júlio, o governo participou, né? Qual é a participação do governo? Porque é importante que o governo, e isso eu sei por estudos meus, a municipalidade, o estudo local, eles não têm ainda uma política portuária que inclua o porto.
né? Isso, como a gestão do porto ela é feita em nível federal, o porto fica no nível local, há um certo conflito, né? De, ok, quem é que vai pensar o porto aqui? Né? E aí dá esse deslocar. E aí, para a gente finalizar aqui, né, eu trago uma reflexão, saudade dessas visitas técnicas que a gente não pode mais fazer, que a gente estava em cima de um prédio do porto de Capoaba, que a gente nem pode mais subir, né, a gente pensar a comunidade do porto. E aí eu peguei algumas pessoas que eu conheço e pedi, olha, me manda aí um áudio sobre o que você está pensando em relação à desestatização do porto. Isso não é pesquisa acadêmica, científica, cheia de metodologia, tá, gente? É uma pessoa falando, né? Foi um trabalhador portuário, que é líder sindical, uma moradora, funcionário, um empreendedor e meu marido, mas que tem percepções, né? Que são daqui. E aí, o que eu concluo, eu vejo da fala da maioria deles, é de que se sabe muito pouco sobre a desestatização, né? E essa já era uma percepção que eu já tinha dentro da academia, de que, olha, os ritos legais de audiência pública, de tempo para escuta, de participação, eles são cumpridos. Isso, o governo está fazendo certo. Mas a população não tem essa cultura de participação e muitas vezes nem sabe como participar. E eles querem ser ouvidos. Não só ouvidos, mas escutados. Eu participei da consulta que os consultores fizeram aqui no Porto de Vitória, mas eu não tive um feedback. Eu não sei até que ponto que o que eu disse entrou de fato nesse projeto, ele não entrou. Então, eu senti assim, olha, eu fui um stakeholder mapeado que virei um check na checklist. Olha, ouvido. Né? Mas eu não fui engajada e a população não é engajada. Se vocês perceberem aqui as coisas que eu coloco, a maioria deles vê a desestatização como algo positivo. Os trabalhadores portuários não, mas a moradora, o empreendedor, a maioria vê como algo positivo. Mas eles não sabem de fato o que está acontecendo e eles não se sentem participados e apresentam vários receios, muito medo do que pode acontecer. Né? E esse medo acontece porque você não tem informação. Quando a gente tem um tipo de comunicação mais próxima da comunidade, a gente consegue resolver isso. E aí eu coloco aí também, né, outras posições, outras pessoas que eu coloquei, a academia que eu coloquei o meu papel, né? Mas aí a conclusão disso tudo é que as pessoas, algumas foram ouvidas, mas muitas não foram, né? E há uma diferença entre o ouvir e o escutar, né, e aí, de fato, fazer. E há uma grande diferença até em escutar e engajar. É muito mais fácil a gente aceitar um processo de desestatização como a cultura brasileira nossa, que tende a ser estatista, e envolver essa questão ideológica, quando as pessoas estão, de fato, engajadas nesse processo, elas estão participando desse processo. A gente vê, então, são muitas interrogações, muitas pessoas que não foram ouvidas e que falta engajamento. Então, já assim, concluindo a minha fala aqui, eu vejo, né, todo esse processo de desestatização como extremamente focado. A leitura que se faz é de que é um processo que está muito vinculado a uma pauta de governo e não de Estado, voltado para o governo passa uma sensação de que ele quer se livrar dos portos para se desonerar, passar para frente essa responsabilidade e resolver um problema de investimento. Não fica claro por que cada porto foi escolhido, parece que se segue uma lógica de aeroporto, e não do papel de cada porto, e de fato, o que parece é que de fato tudo isso continua acontecendo lá em Brasília sem nenhuma conexão com o território, com uma política local. Por isso que eu falo de um porto sem Vitória, um porto sem lugar. E aí eu termino aqui com uma mensagem final, com essa foto que eu acho maravilhosa, o Leonel me mandou, né, que a gente não consegue distinguir aqui o que é porto, o que é cidade. Os dois estão tão vinculados, e eu não estou nem abordando em termos históricos, mas eu estou falando de termos físicos, que é lógico que o que acontece no porto vai impactar diretamente na cidade. Né? E uma fala final, olha, não existem cidades aeroportuárias, a gente não fala de uma cidade aeroportuária, mas existem cidades portuárias. E aí há uma grande diferença do porto para o aeroporto. Porque o porto, ele impacta na localidade, ele muda as relações do lugar, ele impacta positiva e negativamente no território. Esses impactos, eles não são tão óbvios, né? Como a gente pensa, qual é o papel, né, da competitividade para o território, o que isso de fato vai trazer de bom para a gente. Essa era, então, minha mensagem final para vocês. Espero ter falado no meu tempo. Obrigada, gente.
Eu que agradeço, Flávio, vou esperar você descompartilhar a tela. Eu teria muita coisa para falar, mas inicialmente é que eu estou flipando, assim, I'm flipping com essa apresentação, porque realmente a gente conseguiu discutir desestatização para além dos modelos, né? Então, o meu papel aqui dentro da UIST, ele transita em algumas instituições, né? Desde representação dos terminais de uso privado, desde ex-funcionária de uma autoridade portuária, e também cidadã e nascida numa cidade portuária, estudante das relações portuárias, né? Então, eu comento um pouco dos modelos, mas, ao mesmo tempo, a Flávia traz para a gente, Ana, e eu acho que foi providencial a fala da Flávia, em algumas coisas eu anotei, e vou começar de trás para frente. Tudo se resolve em Brasília. Isso choca, de certa forma, quando a gente discute Porto. Né? Parece Posso que... comentar ou eu espero? Não, parece que é só para resolver o problema do governo e a gente nem pode mais subir, que é naquele lugar, né? Então, para quem trabalha com a relação porto-cidade, talvez essas três palavras, a miopia do governo também, elas foram muito impactantes, né? Então, como moderadora, eu tenho várias perguntas, mas algumas eu gostaria de te perguntar, e foi realmente sobre a questão do modelo, mas fazendo engajamento com a apresentação da Flávia, se na escolha do modelo, quando você coloca os seus processos, né, o fluxo do processo de escolha do modelo, você fala que existe o CPPI, né, que é o Conselho do PPI, ele escolhe pela maturidade do projeto. Que maturidade seria essa? E se essa relação com a comunidade, ela teria sido observada? E uma outra coisa também se as cidades são diferentes, os estados são diferentes, o modo de movimentação e das cargas são diferentes para cada estado, dentro daqueles modelos que você mostrou, que eu gostaria, inclusive, de saber se é do estudo o antigo estudo da BUS, né, que apresentou em 2013, se para cada cidade ou para cada projeto você vai fazer aquela equalização entre corporatização e privatização completa. E dentro do que a Flávia ela fala, como é que foi pensado essa maturidade do projeto em relação a deixar as coisas para a cidade? Não em termos só econômicos, mas não tirar o pertencimento daquele cidadão de Vitória, o cidadão do Espírito Santo, a pessoa que ela não sabe o que está acontecendo, né? Porque nós sabemos, eu sei, você sabe, o pessoal da CODESP sabe, que está aqui participando, o pessoal da secretaria sabe, nós não sabemos. Então, quer dizer, eles não sabem, né? Então, como é que é isso, Ana? Fala um pouco. Vamos lá. Muitos pontos. Eu até anotei aqui para não me perder, mas você me corrige qualquer coisa. Primeiro, assim, só fazendo um disclaimer, né? Eu não sou formuladora de política pública. O PPI não é um formulador de política pública. Isso é uma competência do Ministério de Infraestrutura. Mas, claro que tem assim, um alinhamento no governo em relação a esses projetos de desestatização, como a Flávia muito bem colocou, né? É algo que se busca, né, em todos os setores e também no setor portuário. Existe uma questão de uma falta de capacidade de investimento do governo, que é um fato, né, que a gente tem trabalhado, e a desestatização, ela caminha ao longo disso, para que a infraestrutura seja provida de alguma forma e não dependa da União para esses investimentos. Então,
tem a questão da operação, da melhoria da operação, da melhoria da gestão, da eficiência, sim, mas existe uma questão de capacidade de aporte, né, do governo federal. Eu não sei os números exatos, mas quando a gente pensa em orçamento dos ministérios e do Ministério de Infraestrutura, que antes era Portos e Aviação Civil, enfim, transportes, né, do Ministério dos Transportes, hoje o orçamento de todo o Ministério não chega ao orçamento que era de uma secretaria, né, então a gente tem uma questão de capacidade de investimentos que precisa ser considerada numa atividade, num setor que vira gargalo, né, para crescimento. Tudo bem, estou falando em crescimento do país, em exportação, em escoamento de carga, mas é um ponto crucial, né, e que a gente tem já uma defasagem em relação a muitos países. A gente está, acho que, em índice de infraestrutura, né, de desenvolvimento de infraestrutura no mundo, segundo os últimos relatórios, teve uma melhora, mas nós ainda estamos muito atrás, né, em índice de desenvolvimento de infraestrutura. Mas eu sei que isso não é o que é ouvir. Vamos lá. Em relação à questão da maturidade dos projetos, eu falei isso em relação a todos os projetos que são qualificados. A maturidade, na verdade, ela não necessariamente é um ponto considerado. Tá? O nível ele pode ser ou não, né? O que acaba sendo um ponto para a participação do PPI e não para a desestatização, mas para a participação do PPI, inclusão como um projeto qualificado, que seria ter a nossa intervenção, esse alinhamento e essa necessidade, né? Então, como é que está o projeto, de que forma que ele está sendo estruturado, quem que precisa de ajuda, é isso que acaba contando no momento de qualificar ele como um projeto prioritário para o governo federal e ter esse suporte do PPI. Em relação à maturidade e conversas com os players locais, os trabalhadores, foi feito um trabalho nesse projeto da Codesa, talvez realmente faltou um feedback, mas foram feitas as reuniões. As reuniões não tiveram pretensão de ser só cumprimento de checklist. Eu não participei presencialmente das reuniões, mas eu participei das discussões posteriores. As contribuições foram, sim, levadas em consideração. Foram reuniões não de audiência pública, por isso que não foi publicado um relatório. O relatório em si foi a modelagem que foi proposta na audiência pública, né, digamos assim, o resultado dessas reuniões e o que foi incorporado foi o que foi apresentado em audiência pública. Claro, nem tudo foi absorvido. Eu não sei exatamente quais foram as contribuições específicas que a professora Flávia fez, porque eu não estava nas reuniões, mas eu sei que em momento nenhum se teve essa intenção de só cumprir requisito e checklist. Assim, teve uma preocupação, sim, em ouvir, até por ser o primeiro projeto, ser um projeto pioneiro, ser um projeto que ter o apoio da comunidade é importante, e isso foi sempre considerado. Tiveram conversas com o governo do estado também, para que o governo do estado fosse ouvido, né, incluído de alguma forma no processo, mas, claro, é um bem, é um ativo, né, que, segundo a nossa Constituição, ele é de competência da União. Então, talvez, né, o que seria o ideal era a gente fazer, de fato, uma reforma aí que envolvesse a Constituição, que envolvesse todo o nosso sistema atual de distribuição de competências, mas não é o que não é o possível. E aí eu vou usar a mesma fala do Júlio, né? O ideal e o possível, né? A gente está, de fato, trabalhando com o possível, né? Mas tentando, na medida do possível, escutar todos os interessados, e isso envolve a comunidade também. Tá? Ficou de fora alguma coisa, Luciana?
Não, é assim, tem várias perguntas para você responder. Se ficou de fora, você vai continuar. Não, eu Professora, sei, desse primeiro 3 pontos. Eu lembrei de uma coisa que eu gostaria de falar, é que, claro, né, a gente está num processo de alteração que seria um momento ideal, mas hoje a gente já não tem, né, essa interação. A interação, ela acaba acontecendo através do CAP, né, do Conselho de Autoridade Portuária, que tem um assento do município, tem um assento do Estado. E esse Conselho de Autoridade Portuária, ele vai ser mantido no modelo, né, justamente para que não tenha uma mudança nesse papel envolvimento local, né? De envolvimento local. Era isso que eu ia completar. bacana. A professora, assim, vou pegar esse gancho do CAP, né? Quando eu conversei com a professora, eu converso bastante com a professora Flávia Nica, inclusive porque ela me pede, assim, às vezes algumas explicações sobre o processo, né? Então ela fala para mim assim, mas como é que você sabe disso? Eu falo, tá nas peças editalícias lá na ANTAC e tal, né, Flávia? Mas e quanto que eles vão receber? Quanto que vai ser percentual de receita bruta? Eu explico. Mas quantos anos vão ser e tal? E eu explico também. Mas aí você fala de CAP, né? Tudo sempre foi conversado no CAP. E no CAP existe a municipalidade. Mas, professora Flávia, isso não chega, né? Olha, o CAP, quando a gente tem que parar e pensar o porto como território, o CAP, ele representa os usuários diretos. Ele não representa o morador que está ali do lado, ele não representa a associação de moradores, ele não tem ali academia. Eu falo assim, na época que eu fiz o meu doutorado, eu conversava com várias pessoas, olha, eu quero participar de uma reunião do CAP para eu escutar. Eu não quero falar, eu quero escutar, só para ver. Todo mundo me falava, eu consigo para você, e eu nunca consegui. Então, assim, eu acho que a gente cai muito dentro de uma questão, de novo, legal, que as coisas funcionam conforme a lei, mas, na verdade, elas estão muito desassociadas ao dia a dia de quem vive ali do lado do porto, porque o CAP, ele acaba, de novo, ficando dentro do porto. E aí a gente volta para uma questão cultural que, infelizmente, nem a municipalidade, nem o governo enxergam ainda o porto como um ativo do território. Eu acho que essa questão das competências, né, e eu comecei a estudar o porto em 2006, e eu ainda peguei uma velha guarda do porto que estava aqui e escutei eles falarem por mais de uma vez assim, olha, até o muro é porto, depois do muro é cidade. A cidade não tem nada a ver com o que acontece aqui dentro. É diferente da galera que está lá hoje. Mas isso não mudou há muito tempo, né? E essas pessoas consolidaram uma percepção que, assim, olha, esse território é da União. E a prefeitura, ela não... Algumas urbanistas lá dentro tentaram criar algumas portas de integração. A gente passou... tivemos alguns projetos que conseguiram desenvolver, mas, infelizmente, a gente não tem nem dentro da municipalidade, nem do Estado, uma política pública de fato seja uma política portuária, que inclua esse porto no desenvolvimento. Aí a gente tem, o que aconteceu dentro do próprio governo do Estado, anterior, né? Tinha um projeto do BRT que passava dentro dos armazéns, estava desvinculado à Secretaria de Transportes, e dentro do próprio governo do Estado, a gente tinha, na Secretaria de Cultura, um projeto de tombamento de um dos armazéns. Então, assim, eles não se entendiam nem ali dentro, né? Então, eu acho que, de fato, aí tem a ver com uma mudança de perspectiva. Mas se a gente está falando aí de uma competência da União, eu já acho que, e a gente tem uma janela de oportunidade, a minha sugestão aqui como acadêmica, que estuda isso, e como moradora que está aqui, é que essa política, ela venha de novo de cima para baixo, porque se não vier incluído agora nesse realinhamento do porto, se ele não for realinhado com o território, vai ser muito difícil a gente criar esse alinhamento aqui da base local, do bottom-up, do governo. E eu imagino, né, que o Júlio tenha dificuldade até para alinhar algumas questões aqui com a prefeitura e com o governo. Então, de repente, e é por isso que eu bato tanto nessa tecla, olha, se dentro desse modelo a gente tivesse uma previsão de algum tipo de aproximação dessa autoridade portuária que
vai ter um outro perfil do território, que seja a partir de uma de priorização de questões históricas, de criação, e aí eu já vi também na fala do Júlio, que vocês não estão querendo amarrar demais essa pessoa que vai comprar o ativo, né? Mas que existisse algum tipo de normativa, ou de diretriz, não sei como é que se fala, de que essa pessoa que vier assumir o porto, que ela tenha essa corresponsabilidade por compensar o território pelos impactos negativos que fica aqui. Que ela faça isso a partir do engajamento da sociedade, a partir de políticas públicas que ele crie, que eu acho que aí ele vai ter interesse, porque já vi algumas coisas falando também que há uma possibilidade da Codesa abrir o IPO, né? Então vai precisar de uma agenda ESG, aí vai precisar, de fato, desenvolver essas questões, mas por que não já dentro desse processo de modelagem, já incluir esse viés mais sustentável, não só em termos econômicos, mas em termos de inserção do porto no território, já que essa política pública ela não é natural por parte da prefeitura ou do governo, e a competência está vindo da União, né? Então que faça essa perspectiva, ela seja incluída aí, porque se a gente não tem essa perspectiva, né, a gente vai continuar com o PDZ que não dialoga com o PDM. Né? Você tem um PDM que não bate com o PDZ, né? Você tem... Então, isso é um tipo de coisa que daria para se fazer um ajuste, né? Um acordo, né? Aí, entre esses entes federativos, né? De um tipo de plano que requisesse, né? Que tivesse algum tipo de requerimento que se participasse. Ou até mesmo pensando em termos de CAP, o CAP ele é consultivo e, infelizmente, não é mais deliberativo, mas estou falando uma coisa aqui que eu nunca nem tinha pensado antes. Ampliar esse CAP para usuários que não são usuários direto do porto. Né? A academia, né? Ou as vozes multiplicadoras. Né? Isso aí, ampliar, e até nesse processo aí de consulta, né, aos stakeholders, poxa, eu conversei com tanta gente que não foi escutada, né? Então, repensar para as próximas desestatizações aí, uma forma de integração desses outros stakeholders, porque eu acho que é um pouco de entender isso, olha, ok, estamos cumprindo com o rito legal, mas isso não chega, né? Não chega aqui. Né? É uma questão que não faz parte do dia a dia. Não... Talvez tenha tido até uma falha de divulgação, né, da própria audiência pública, talvez tenha que ser mais efetiva, né, essa divulgação, porque ela seria um momento, né, e realmente a gente teve pouca manifestação local durante a audiência pública. Mas eu acho que teve até muita participação, né? Eu vi ali, o relatório foi imenso. O que também, para mim, é um sinal de que tem muita dúvida, né? Não, bacana. Né? Sendo um primeiro projeto, eu acho que é natural que tenha muita dúvida. É bom que teve muita dúvida, porque essas dúvidas fazem também com que quem está estudando o modelo reflita, né? Porque é muito... assim, você vai para a prancheta, faz o modelo, pensa em alternativas, adotando... Claro que o negócio é bem diferente, mas faz parte, assim se cresce e se melhora o modelo, né? Então, assim, essa troca, né, ela é muito importante, principalmente no primeiro modelo. Eu tive levantou a mão o Alfredo Chaia, que é um mister, tá, Ana? A gente não te falou antes, mas como a UISTA é uma associação inclusiva, os misters estão conosco, né? São pessoas que defendem a causa da equidade de gênero, e está aqui o nosso Mr. Alfredo Chaia, que até levantou a mão, não sei se ele queria fazer alguma pergunta, mas se não for uma pergunta, com o adiantar da hora, eu vou fazer alguns questionamentos e a gente, então, uma fala de encerramento, e nós, então, realizamos o nosso webinar de estatização. O Chaia está aí? Está me ouvindo? Estou aqui, obrigado aí, Flavinha, Ana, obrigado aí por compartilhar o tempo, experiência, obrigado a todas vocês por me receber, por me acolher aí, né, já há algum tempo. Eu tenho uma pergunta, Lu, mas eu não sei se pelo tempo posso apresentar. Pode, claro. Você faz parte do nosso GT. Flávia, Ana,
eu vou trazer aqui uma correlação, tipo uma análise comparada, para ver em que medida pode ser útil. Eu queria escutar vocês, ou até para descartá-la se for um total absurdo. Independente do poder de governos, né, do nível governamental que cabe à administração do porto, mas olhando aquilo ali como um sistema produtivo, e neste sentido, fazendo análise comparativa com outros grandes polos produtivos que têm interfaces complexas com a sociedade, com a população, e aqui eu quero fazer referências como, por exemplo, grandes polos petroquímicos, Cubatão, Camaçari, grandes instalações como uma siderúrgica, nesse estilo em que a interface com o sistema ela é mais complexa, né, com a população, com a cidade, ela é mais complexa e maior. Se isto faz sentido, em que medida os aprendizados neste tipo de ambiente podem vir para a discussão do porto, conforme ele cada vez ganha maior dimensão, maior complexidade. O que se aprendeu em Camaçari, em Cubatão, que poderia ser também referência para gerenciar essa interface porto-cidade? Flávia. Então, obrigada. Não necessariamente Camaçari ou Cubatão, mas... isso que eu ia falar. Por favor. Isso quis contextualizar grandes pontos que acabam interagindo com a cidade, né? Nesse sentido. Não, achei ótima essa pergunta, Chay, porque esse é um dos pontos até que eu tinha para falar também com a Ana e estava batido aqui. Na literatura, a gente já tem algumas observações de que a dimensão dos portos, ela influencia na relação com a cidade. E aí estamos pensando em dimensão não só física, mas também em termos de valor que eles movimentam, da quantidade de carga que eles movimentam e do papel desse porto. Então, se a gente pensar em termos de um hub port, o hub port ele tem um impacto local muito pequeno, se comparado a um porto que é um porto graneleiro. Por quê? O hub port ele acaba sendo um porto de transshipment, né? Ele faz o transbordo e é como quase se fosse um hotel que fica, eu falei muito dos aeroportos, um hotel que fica dentro do aeroporto. Né? A pessoa chega ali e sai, e ela não tem impacto nenhum naquele território. Então, faz muito sentido a gente pensar isso, porque é importante, na hora que a gente pensa esses modelos de desestatização, pensar que tipo de porto é esse? Como é que ele se insere no território? Qual é a relevância dele dentro desse sistema produtivo local? E a experiência que a gente tem internacional é de que grandes portos, como no caso de Hong Kong e Singapura, a cidade, apesar deles serem grandes hub ports, eles são fundamentais para a lógica de funcionamento da própria cidade-estado ali. Então, existe uma conexão direta entre o que é feito no porto e como que funciona a dinâmica econômica urbana. E aí você tem, então, políticas ou direcionamentos onde as decisões do porto elas são compartilhadas com a cidade. Isso acontece também no caso de Roterdã, onde a cidade ela participa num processo que foi construído ao longo aí de 70 anos, não é de agora. No caso de portos menores, o que a gente vê, e sobretudo aqui no Brasil, não existem, a gente fez um levantamento dos portos públicos, existe uma obrigatoriedade dentro dos PDZs de se relatar o que é feito com a comunidade. A gente fez um levantamento, um estudo do que é feito e praticamente não é feito nada. São coisas muito pontuais que já aconteceram há 10 anos atrás e que estão ali, muitas ações de visita dentro do porto, de um estudo, mas sem que exista, de fato, essa integração do porto naquele sistema produtivo do lugar, o que é uma pena. Na Europa, já há um reposicionamento desses portos, da adoção de uma série de boas práticas de se identificar qual é a função daquele porto. Então, alguns portos, por exemplo, não vou lembrar o nome do porto, mas lá na Croácia, que se reposicionou como um porto de cruzeiros. E aí, então, ele tem toda uma vinculação junto dessa cidade. E outros portos que não.
tem vinculação de fato à movimentação de cargas gerais, mas que estabeleceram com a cidade um tipo de diálogo aonde eles adotam boas práticas, sobretudo em termos de sustentabilidade, práticas sustentáveis que fazem com que esse porto ele seja melhor integrado ao território, seja fisicamente, em termos dos espaços ociosos que foram deixados, ou de adoção, por exemplo, de áreas verdes, onde o porto entra como participante junto da prefeitura. Agora, aqui no Brasil, né, pensando em termos comparativos, a gente não tem. E aí, voltando ao começo da minha fala, né, eu vejo esse momento agora como um momento de oportunidade. De fato, a gente repensar esse porto, não só em termos de um modelo de governança que esteja focado naquela agenda única de qual é o modelo, né, e quais os critérios, mas que, de fato, ali se inclua o território de alguma forma. Eu não sei se eu te respondi. Obrigado, Flávia. Nada. Bom, eu tinha prometido 1 hora, né? Aí disse, olha, é capaz de ir para 1h30, e a gente chegou nessa 1h30, porque o assunto realmente é muito bacana e ele não se esgota. E principalmente porque agora nós falamos de um assunto que é para além dos modelos, nós falamos da importância para a comunidade portuária, né? Do pertencimento, dar vozes para aqueles que não são ouvidos, né? E realmente não são, e não é um equívoco, viu, Ana, do processo. O processo não tem nenhum equívoco. Em geral, pelo menos aqui no Brasil, a gente não mantém essa relação da instituição autoridade portuária com a comunidade, tá? Dificilmente você vê o porto tendo esse tipo de relação. Em alguns estudos elaborados, inclusive um foi o meu, das 34 autoridades portuárias, 34 não, mais 7 autoridades portuárias no Brasil, dos 34 portos, apenas 3 faziam qualquer tipo de trabalho com a sua comunidade e o seu entorno, né? E isso muito também, quem faz são mais os terminais do que a própria autoridade portuária, né? Então, esse zelador, ele tenta zelar, né, pelo acesso aquaviário, pelo acesso terrestre, mas ele não zela pelo acesso de informação e o impacto que aquela economia, aquela atividade dá para o seu cidadão, né, para o caiçara, aquela pessoa que nasceu fazendo castelinho na areia, vendo navio entrar, navio sair dos seus portos, né. Então, para terminar aqui, eu queria ouvir da Ana. Ana, então, significa que dos 7,5% da receita bruta, nada ficará para a cidade, e se há ainda uma solução para que a gente possa dar para essa comunidade que quer ser ouvida, ou uma solução para que a gente possa impor mais uma responsabilidade para esse zelador privado do condomínio em relação ao seu entorno, aquele cidadão que ele também vai gerir. Ele vai ter que responder como gestor do porto para essa pessoa. Então, assim, ainda há tempo de colocar e imputar essa responsabilidade ao gestor. E para Flávia, como é que você acha que deveria ser o processo para os próximos, esse processo de interação porto-cidade, para os próximos estudos de desestatização? Era essa, assim, queria que vocês terminassem com isso, até por conta do adiantar das horas. Estou aqui recebendo no privado várias pessoas reclamando, estou com fome. Então, eu queria fazer, não posso. Por mim, a gente ficava mais 1 hora aqui discutindo. Pois é, eu. Até amanhã. Vamos lá. Até achei interessante uma ponderação que você fez em relação a essa interação com o município, né? Eu acho que ele acaba acontecendo mais nos portos que são delegados. Eu não sei se eram os 3 da pesquisa, mas eu imagino que quando você tem uma gestão municipal, acaba que esse diálogo deve acontecer de forma mais
é frequente. Magical aqui também, não estou falando sem dados, né? Estou falando de suposição. E, por outro lado, como você mesmo colocou, os terminais acabam tendo essa preocupação. A gente vê que, às vezes, o privado, mesmo sem ter uma obrigação, ele acaba buscando esse alinhamento com a comunidade. Até por questões de gestão, de compliance, né? De outros... obrigações inerentes, digamos assim, e não necessariamente previstas num contrato, né? A gente pode ter uma melhoria nesse diálogo também pela entrada de um privado e a preocupação dele com a imagem, né, que ele tem. Quanto ao 7,5%, a gente está fazendo uma alteração, ainda não foi aprovado, mas estamos buscando, para que se possa, para alguns casos de investimento, que sejam, que partam do poder concedente, possam ser aproveitados, os 7% e ou a outorga fixa, então, para que fique no porto, na cidade, né, enfim, nos portos os portos organizados de Vitória e Barra do Riacho, ou, né, acesso ao porto, melhoria das condições, enfim, seja um investimento local. Se há tempo ainda de imputar uma obrigação ao gestor no sentido de enfim, dialogar mais com a comunidade, a gente está muito próximo num protocolo no Tribunal de Contas, teria que analisar o quanto isso interferiria, né, na modelagem do projeto. Eu acho que espaço para esse tipo de contribuição sempre tem, né, principalmente se ele vier aí já com uma sugestão, né, não só com, não tem espaço para o diálogo. Então, como é que é esse espaço, né? Como que vocês enxergam que isso deveria acontecer? Eu acho que isso é importante. Olha aí, Flávia. Olha aí. Transformar a ideia numa previsão contratual, ela não é fácil, né? Principalmente quando ela está vindo a partir de uma contribuição externa. Então, às vezes, né, de forma estruturada, a gente pensou assim, dessa forma, né? Talvez seja mais fácil de receber uma contribuição e de fazer uma alteração. Não vou me comprometer, até porque não sou eu que vou tomar essa decisão. Não posso falar pelos outros. Mas, né, até publicação digital, e que não interfere na modelagem, quem sabe? Vamos ver que a gente consegue sensibilizar, né, nesse sentido. Setembro, eu acho que eram esses pontos. Eu tinha mais alguma coisa que eu queria comentar, mas se deixar eu vou falar a noite toda. Tem várias coisas. Eu vou guardar para a gente fazer uma outra sessão no GT de Portos exclusivo. Só para a gente, Lu, porque a gente que curte isso. Exatamente. Muito bacana. Eu estou me inscrevendo aqui, não sei como é que funciona, mas... Eu vou falar isso depois. Mais um capítulo de livro, já vou anotar. Exatamente. Flávia, professora Flávia, as suas últimas considerações. Tá, eu queria agradecer a Ana, né, Ana, pelo que você falou. Sempre, eu gosto muito de trabalhar com otimismo e já me dá aquela luzinha lá no fim do túnel, olha, pode ser que alguma coisa aconteça. E aí, eu acho que para as próximas, eu acho que caberia, de fato, ter alguém ali dentro do processo de diálogo de vocês, de pensar essa modelagem, que, de fato, pensasse o território com um olhar menos legalista, técnico, mas com esse olhar mais de desenvolvimento territorial do porto, motor de desenvolvimento, para trazer esse tipo de contribuição. Eu acho que seria interessante. E também acho que seria, assim, a gente pensar de fato, né, não só como ouvir a comunidade, com mapear esses stakeholders e trazer uma forma de comunicação, né, pensar essa participação não só como ouvir, mas de fato como engajamento. De fato, como engajar a comunidade nesse processo, para ser de fato um processo participativo. E aí, resumindo, né, fazer um processo de desestatização pensando no território, né, um porto com território, um porto com Vitória, né, e com outras cidades também. Seria essa a mensagem. O porto e a sua comunidade, né, professora Flávia, que eu digo que a comunidade portuária é justamente aquela que tem a marca do chinelinho. Não são só que os é o usuários Caiçara, diretos, né, que viu e que vê o dia todo.
né, que não foram contemplados no CAP. Né, vai desde as crianças. Exatamente. São desde as crianças até o CEO dos terminais, CEO das autoridades portuárias, passando por todos os níveis, né? Todos os gêneros. A gente fala muito como referência nos portos internacionais, mas nos portos internacionais a educação da cultura portuária, ela já começa na pré-escola, né? Que é para o cidadão ter amor, pertencimento por aquela região dele, por aquele ativo, né? Eu queria agradecer, Ana, e também parabenizar a sua entrada na UISTA, dizer que esse é mais um produto que aconteceu, resultado do GT Portos, Shipping Trading, que não é só portos, porque se fosse só portos não complementaria o sistema, né? A gente precisa dos navios, precisa do mar, precisa das cargas, e é assim que funciona o GT Portos. É evidente que para as UISTAs, os misters que estiverem interessados no GT Portos, preencher o formulário, nós temos vários outros comitês, que não só portos, mas preencher o formulário de qual GT te interessa para você participar, poder fazer os seus comentários e até trabalho, tá, Ana? A gente está aí com um projeto bacana de fazer uma reunião de artigos para lançar para a sociedade aquilo que a UISTA pensa em relação aos portos, shipping e trade. Bom, eu gostaria de me despedir de vez, daqui a alguns breves segundos, essa gravação será interrompida, e lembrando que daqui a uns 15, mais ou menos 15, 20 dias, o GT de Portos vai se reunir novamente para discutir o pós-webinar. Já te convido, Ana, para você entrar, faço já o convite. E é isso. Uma boa noite para todos. E parabéns pelo evento. Ana, parabéns. Professora Flávia, parabéns. Obrigada, gente, presidente Flávia. Não, só ia falar para você complementá-lo, se puder, como se faz para inscrever no grupo de trabalho? No grupo de trabalho você tem um formulário e você vai preencher os grupos que você gostaria de participar. Nós temos mais do que um grupo, que é o de diversidade, de liderança, do GT Portos, de liderança, e tem também o técnico de náutica. E esse eu só vou para aprender. Assim, não me meto. Não me meto. Mas dizer também que os coordenadores e as pessoas que participam têm um nível técnico e mais elevado gabarito aí para a gente, que tem no mercado hoje em dia para essas discussões técnicas. E é isso. Até o próximo GT Portos. Obrigada, presidente. Obrigada a todas, foi excelente, parabéns. Seja bem-vinda, Ana. E é isso, boa noite. Boa noite, Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, Boa tchau. noite.